Sejam todos bem-vindos à nossa casa de paz, de harmonia, para mais um aprendizado. Toda semana nós temos o aprendizado do Evangelho. E agora nós já estamos entrando na reta final do ano e nós estamos bem no fim do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos bem no fim do Evangelho. Quem vem desde o início do ano vai acompanhando capítulo após capítulo, item após o item, e quando chega no fim do ano tem um grande aprendizado. Então, essa que é a importância de fazermos o Evangelho em sequência. Outro dia me perguntaram, por que não faz aleatório? Porque tem casas que faz aleatório. Não, porque daí todas aquelas pessoas que vêm sequencialmente têm um grande aprendizado no fim de cada ano. Então, antes de começarmos, vamos buscar o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, o nosso amigo, que nos auxilia, que nos prepara, para que possamos assim compreender os seus ensinamentos, que foi passado para que nós pudéssemos entender o amor. Querido mestre, querido amigo, neste instante, junto com os amigos espirituais, permita que nossa casa possa ser envolvida de muita harmonia, de muita paz. Permita que cada um aqui presente possa sentir o seu amigo espiritual e também se preparar para tomar o passe nesta noite. Que ao entrarmos na câmara de passe, que possamos receber as energias benéficas que faz o bem-estar para o corpo físico, para a mente psíquica e para o espírito. Que possamos, mestre, também nos inspirarmos para o aprendizado, de maneira que os seus ensinos desta noite adentre em nossa mente, adentre em nossa prática de cada dia. Te agradecemos por tudo, que assim seja. Nós estamos no capítulo 26 do Evangelho Dar de Graça o que de graça recebeu. Jesus fala do dom de curar, para a gente ir em seu nome e curar, e ir em seu nome e limpar os leprosos, os doentes, falar e tirar do seu povo os maus espíritos, mas ele pede para que isto seja feito de graça, porque nós recebemos esse dom da palavra e o dom da cura gratuitamente. Quando a gente fala de graça, nós temos que ver vários sentidos desta palavra. O primeiro sentido, quando nós estamos no campo financeiro da nossa vida, no campo profissional, quando nós falamos de graça, significa que não tem custos financeiros, que você não vai pagar nenhum centavo. Então, este é o primeiro sentido dessa palavra, dar de graça o que de graça recebeste. Ou seja, quando nós vamos auxiliar uma pessoa que está passando por um processo difícil, uma doença prolongada, de uma perturbação, de uma influência espiritual, de um processo obsessivo, isto não pode ser cobrado. E não é uma coisa somente para a casa espírita. É qualquer pessoa que seja cristão, que esteja seguindo os preceitos de Jesus, o dom que ele receber de curar, de consolar, de amparar,
precisa ser gratuito, ou seja, não pode custar nenhum dinheiro com relação a isto. Muitas vezes, e se nós circularmos pelas ruas, nós vamos encontrar, sim, pessoas que fazem isto por dinheiro, mas não é isto que Jesus ensinou. Não vamos criticar nada nem ninguém, mas nós precisamos ter essa consciência de que é gratuito. A outra coisa relacionada com a palavra graça, que graça é um dom divino, é um mistério, uma misericórdia que recebemos de Deus. Então, Paulo é que esclarece isto, que nós fomos resgatados pela graça, pelo dom divino de Jesus. Quando nós falamos que nós vamos impor as mãos e nós ouvirmos uma pessoa dizer assim, eu vou impor as mãos em você para que você receba uma graça de Deus, está correta. Eu vou pôr as mãos em você para que você possa receber esse dom divino através de mim. Também não posso cobrar por isso, porque o dom que eu recebi para magnetizar, para doar energia de mim para o outro, foi gratuita, oferecido pela graça divina de Jesus. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, aquela pessoa caiu em desgraças. E às vezes a gente diz assim, nossa, não fale essa palavra é muito feia. Essa palavra quer dizer que você perdeu a graça divina de Deus. Como é que nós perdemos essa graça divina aqui nesse dom de curar? Quando nós colocamos os nossos desejos em primeiro lugar. Quando nós colocamos o nosso bem-estar na frente. Eu posso fazer o bem para você, mas eu quero que você me pague para isso. Então, nós vamos cair em desgraça. Por quê? Porque esse dom divino, ele vem da espiritualidade, ele vem de Jesus e ele pode retirar quando ele quiser. Então, aqui na Casa Espírita, aqui na Seara, os passistas têm o dom de curar os nossos problemas, as nossas doenças. Vocês se fazem essas perguntas? De vez em quando vocês se perguntam, será que os passistas da casa, da Seara, têm o dom de curar? Acredito que faz esta pergunta porque vem para tomar o passe. Sim, todos os passistas desta casa têm o dom de curar, eles doam energia deles mesmos, mas eles não os fazem sozinhos, faz com o auxílio da espiritualidade. E por fazer com o auxílio da espiritualidade, de hipótese alguma, vocês vão ouvir algum desta casa pedir algum dinheiro com relação a isto. Porque cada um que vem aqui para aplicar o passe está doando da energia do dom divino que recebeu. Já entro no item seguinte que fala das preces pagas. A Casa Espírita tem a prece paga? Não, não tem. A Casa Espírita faz prece para quem vem pedir? Faz. Cobra-se para isso? Não. Por quê? Porque é da nossa boa vontade, da nossa disposição de servir o próximo,
que nós nos colocamos em serviço de doação à distância para aquele que está doente. Então, vocês não cobram para fazer essas preces? Não. Vocês oram para quem já desencarnou? Sim. Por quê? Porque a casa espírita entende que a morte ocorre só no corpo físico. O corpo espiritual, o espírito de cada um de nós não morre. Se ele não morre, nós quisermos orar por eles, podemos assim fazer. Principalmente se aquele ente querido nosso que partiu, que voltou à pátria espiritual, estava doente do lado de cá. Ele não vai ficar curado imediatamente do lado de lá. Por quê? Jesus ensinou isto, que onde estivesse o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. Se eu tenho uma grande paixão pela minha casa, pelo meu carro, se eu tenho uma paixão pelos meus entes queridos, quando eu desencarno, a minha mente, o meu coração está voltado para isto. Então, se ele está doente e ele vai continuar se sentindo doente, e para ele ser socorrido, para ele ser amparado, para ele ser curado, nós fazemos essas preces. Ah, Sônia, e se eu não acreditar em nada disso, ainda assim vocês fazem a prece? Sim, porque a prece em favor do outro é também uma caridade do coração e uma caridade oculta. Porque a verdadeira caridade é a caridade oculta. Quando a gente faz outro tipo de caridade que todo mundo sabe, essa caridade não é, a gente fala que é caridade, mas na verdade ela é filantropia. Eu pego um pouco, eu reparto um pouco do meu dinheiro, daquilo que eu tenho, em favor do outro. Se a Casa Espírita tem um trabalho social e a Seara tem um trabalho social, nós temos as famílias que recebem a cesta básica, que recebe e é composta das doações voluntárias que a casa recebe. Esse trabalho é uma caridade? É, mas é uma caridade filantrópica, porque todas as pessoas sabe. Agora, se eu sei que uma pessoa está doente, ou se um irmão pediu para que eu orasse para alguém, isto não vai ser comentado. Eu não vou tocar as trombetas. Jesus condenava isso nos fariseus. Se a gente ler o Evangelho, a gente vai ver que os fariseus, quando eles iam fazer uma caridade, quando eles iam doar alguma coisa, eles pediam para ser tocado as trombetas. Então a cidade ouvia o toque da trombeta. Ali um homem justo fez uma caridade. O que Jesus disse com relação a isso? Que ele já tinha recebido a recompensa. Então, quando a gente faz com uma mão para a outra ver, a gente já está recebendo a recompensa. A verdadeira caridade é a caridade oculta, onde ninguém precisa ficar sabendo. Então, a gente não faz preces pagas, nós fazemos preces, mas nós não cobramos por isso. Aqui na Casa Espírita, muitas vezes as pessoas chegam e dizem: eu gostaria que vocês orassem por o meu familiar. A gente tem um caderno para anotar o nome. Por quê? Não dá para lembrar o nome de todo mundo, mas aí a gente olha no caderno e faz a prece. E fora disso, nós podemos fazer preces particulares? Sim,
muitas vezes o irmão chega e pede para a gente em particular, o meu familiar está doente, está assim, você faz a prece? Faço. E isto me faz eu lembrar de uma história logo que eu comecei na doutrina espírita. Em outra casa que eu trabalho até hoje, eu estava no corredor, a minha função era entregar a mensagenzinha da noite e a senha para o passe. Na recepção, como aqui a gente tem também. E uma pessoa chegou para mim e disse assim, você pode orar por um familiar meu? Eu vou contar a história porque eu não fiz o que ela pediu, tá? Então, você pode orar para um familiar meu? Eu estava toda empolgada, estava começando. Nossa, posso sim. Como que é o nome do seu familiar? Tal, coisa parecida. Eu esqueci completamente. Não orei nenhuma vez, não fiz a caridade pedida. Esqueci mesmo, completamente. Passado uns 20 dias, estou eu lá no corredor e chega a pessoa e diz para mim, segurando nas minhas mãos, eu quero te agradecer imensamente, porque o meu familiar ficou muito bom, ele se curou, como que foi bom você ter orado. Eu não sabia onde enfiar a cara, né? Porque eu não tinha orado coisa nenhuma. Graças a Deus que tem os amigos espirituais, não é mesmo? Mas eu tive que dizer para ela, os amigos espirituais te socorreram pela tua fé. Lembra de Jesus? Vades, a tua fé te salvou, não peques mais, né? Porque eu não tinha feito o que ela tinha pedido. Então é muito importante, eu sempre gosto de contar essa história, porque é um motivo, eu conto para que vocês entendam que a gente às vezes passa uma vergonha e muita vergonha. Tem um ditado e que eu gosto de cumpri-lo, onde diz, fale a verdade sempre, mesmo que ela deponha contra você. Que este é um caso, a verdade depõe contra mim, não é mesmo? Então, sempre que alguém pedir, falar alguma coisa assim para vocês, lembre-se de fazer. Porque depois vai passar vergonha. Porque a espiritualidade não abandona os seus filhos. Mas às vezes nós esquecemos disso. Nessa passagem deste Evangelho, do capítulo 26, dai de graça que de graça recebeis, tem um item que fala de Jesus expulsando os vendilhões no templo. Todo mundo conhece essa passagem, algumas pessoas são até mais veementes e falam que Jesus pegou um chicote e chicoteou. A passagem não diz isso, diz que ele expulsou, diz que ele ficou muito bravo. Por quê? Porque estava fazendo da casa de Deus um lugar de câmbio, um lugar errado, estava misturando as coisas materiais com as coisas espirituais, e ele disse que aquelas pessoas estavam envergonhando o nome sagrado de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Nós não vamos fazer nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de linha cristã que faz isso ou faz aquilo. Nós tomamos o cuidado dentro da casa espírita de não fazer esse tipo de comércio. Então, quantas vezes forem necessário vir para tomar um passe, quantas vezes forem necessário vir para ouvir uma palavra de consolo, quantas vezes forem necessário a gente repetir o atendimento fraterno, todo mundo sabe que a Casa Espírita tem o atendimento fraterno, nós temos o grupo de psicoterapia, nós temos uma série de trabalhos onde de ofertas da caridade, nenhuma destas coisas custa nada. Todas estas coisas são gratuitas. E outra coisa que é muito bom as pessoas saberem é que os trabalhadores da Casa Espírita, os ceareiros, como nós gostamos de dizer aqui, todos nós fazemos esse trabalho voluntariamente.
Então, nenhum de nós recebemos nada. Então, se vem fazer serviço gratuito na casa espírita para depois pedir crédito, não tem crédito. E também não adianta chegar na espiritualidade. Eu trabalhei 20 anos na casa espírita e agora eu quero um lugarzinho no céu. O trabalho voluntário não nos garante um lugar adequado na espiritualidade. As nossas ações é que garantem um lugar adequado na espiritualidade. As nossas ações para o bem. Ah, mas eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem, não existe ações. Só existe ações quando nós fazemos o bem em favor do nosso próximo. Às vezes é difícil, por quê? Porque o próximo que chega para nós nem sempre é o próximo que a gente vai ter afinidade, sim. Olhar para ele e falar assim, nossa, eu te amei. Nossa, faz muito, né, Rafael? Parece que eu te conheço há séculos. Nem sempre acontece isso. Às vezes pode acontecer do irmão que chega e ele não é um irmão que a gente foi lá muito amigável no passado. Como assim, Soninha? Quem está numa casa espírita tem que compreender que a doutrina espírita compreende a vida como vida anteriores a esta. Então, nós trazemos sim os nossos desafetos para próximo de nós. Porque como é que nós iríamos nos corrigir, nos aperfeiçoarmos, se nós ficássemos somente com os amigos? Mas tem um ditado, tem uma advertência de Jesus que nos diz: reconcilia-te com o inimigo enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça de que o juiz te mande prender, te jogue na prisão e acontece que não sairás de lá até pagar o último centavo. O último centavo. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa e que a gente não combina muito bem com essa pessoa, é aconselhável a gente fazer as pazes com esta pessoa, fazer um esforço de conquistar. Acontece que olhar para as pessoas na casa espírita, todas são amigáveis, todas nos olham com amor, com carinho, todos estão desejando um momento de paz, um momento de recompensa, um momento de refrigério, uma elevação de alma. Mas o mesmo não acontece dentro da nossa casa. A nossa esposa pode ser o nosso maior inimigo. O nosso esposo pode ser o nosso maior inimigo. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos parentes e os nossos amigos e os agregados que chegam na nossa família podem ser os nossos maiores inimigos. Temos que tomar cuidado para ver se nós não estamos agindo de maneira errada e com a necessidade de ser expulsos da egrégora da igreja, que é a nossa casa, do templo, que é a nossa vida. Porque quando a gente lê aqui, dá a impressão que é só a casa de Deus que Jesus traz essa grande lição. Mas não é a nossa casa a casa de Deus? Não é a nossa vida uma missão de socorrer o tempo todo, em todos os lugares que nós vamos? Então é nesse sentido. Logo após, a gente tem o item da mediunidade gratuita. Esse item é um dos itens mais delicados para tratarmos. Por quê? Porque se a gente andar pelas ruas, tem um monte de jogo carta, jogo búzios, faço isso, faço aquele outro, leio a sua mão, sou cartomante, faço... Tem um monte de jogadores de sorte ou ledores
da vida da pessoa. Entre aqui, vem falar comigo que eu posso contar a sua vida de trás para frente e de frente para trás. E agora, com a mídia, com a internet, tem até umas coisas do seguinte tipo: venha para uma imersão. Essa eu pesquisei para esse evangelho. Venha para uma imersão, um sábado e domingo, onde nós vamos acessar o seu arquétipo, né, de Cleópatra, de César, de não sei o quê, para que você possa ter uma vida em abundância agora. O curso, a imersão em si, que eu entrei, fiz toda a inscrição, afinal de contas eu tinha que pesquisar para trazer aqui, custa R$8.000. Detalhe, como eu sou psicanalista, eu sei que é impossível nós acessarmos qualquer arquétipo. Nós não podemos acessar esse arquétipo porque ele está no nosso inconsciente profundo ou no nosso inconsciente coletivo. O passado da nossa vida, ele não é trazido à lume para que a gente não sofra. Nós estamos aqui para reaprender a amar, evoluir e ser felizes. Não é para ficarmos numa roda do karma. Quando vocês ouvirem essa palavra, roda do karma, essa palavra não é espírita. Não faz parte do espiritismo. O espiritismo não acredita na roda eterna do karma. E não, nós não nascemos gente e depois bicho, e depois bananeira e depois barata. Então a gente não precisa ter medo de matar a barata, que não é nenhum irmão nosso. Ele é um ser, um inseto incipiente na natureza de Deus. Então a mediunidade, ela é oferecida gratuitamente. O passista, quando faz o passe, ele está exercendo a mediunidade de cura. O médium, quando ele está socorrendo na reunião mediúnica, ele está exercendo gratuitamente. Quando traz os espíritos, envia uma mensagem da espiritualidade de amor, de paz, é gratuitamente. Quando um filho nosso partiu, quando um ente nosso partiu, quando eles vêm falar conosco, eles vêm gratuitamente. Então não há necessidade de exercer a mediunidade por dinheiro, até porque ela faz parte do dom gratuito que nós recebemos. E se nós a exercê-la de maneira errada, ela é suspensa. E aí o médium vai ter que fingir que tem uma mediunidade. Isso não é mediunidade, isso é fraude. Porque a mediunidade nós só conseguimos exercê-la se nós tivermos estudo, se nós tivermos condições de moral e se nós fizermos gratuitamente. Por que a condição de moral está atrelada à mediunidade? Para que você possa falar pela boca do Espírito Santo ensinado por Jesus. E Paulo já nos advertiu lá atrás, muito antes do Espiritismo, cuidai para que o corpo do profeta seja do profeta, o corpo do médium, e cuidai para olhar se o Espírito que fala por vossa boca é um Espírito de Deus. Então nós temos que ter todos estes cuidados se desejarmos dar de graça o que de graça recebemos. É importante como médium ter o cuidado da moral, ter o cuidado de se livrar dos vícios, ter o cuidado de se modificar. É imprescindível para que o Espírito Santo de Deus se faça presente por nós.
ou seja, os amigos espirituais superiores. Ah, e se eu não fizer nada disso e eu não cobrar, eu continuo sendo médium? Sim, mas médium para os sofredores, para os obsessores, para os espíritos que não desejam nem o seu bem e nem o bem do próximo. Então nós precisamos sim ter estes cuidados para que o Espírito enviado por Jesus esteja sempre conosco. Então, este é o Evangelho desta noite. Dai-te graça, o que de graça recebemos. Vamos nos prepararmos para recebermos o passe. Mestre Jesus, neste momento que nós já entendemos um pouco mais dos seus ensinamentos, e estamos nos preparando para o passe da noite, que os amigos espirituais nos envolvam com a sua luz, com a sua harmonia, de maneira que consigamos assim estarmos receptivos para receber esse passe que vai aliviar a nossa dor física, mental e espiritual. Nós te agradecemos por tudo e que assim seja.